Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula com o nosso instrutor Lenilson Tenório do Choquimar. Hoje nós vamos falar sobre defesa em ambiente confinado ou até mesmo ambiente público, né? Uma situação desse vídeo que a gente assistiu do cara que pegou uma pá e foi atrás do funcionário do supermercado e deu-lhe uma pasada nas costas do cara sem o cara prever. Sim. Entendeu? Eu não sei, a gente não sabe o que foi que aconteceu. Pode ter sido, de repente, o cara cantou... Uma informação errada. Uma informação, uma fofoca ou algo assim. Então, de repente, o cara olhou de cara feio e o outro não gostou. Né? Que, infelizmente, para você cometer um ato criminoso ou uma agressão, né? Se você não tiver um controle emocional... Um segundo muda toda a história. Muda tudo. Então, nesse caso desse vídeo, né, que o cara pegou uma pá e deu-lhe uma lapada nas costas do cara. O que você, na tua opinião, né, de instrutor analisando todos esses cenários, o que você pode orientar para o pessoal em relação a isso aí no seu dia a dia? Vamos lá. A gente vai bater sempre na questão de comportamento, de leitura da cena, em que a gente não pode se desconectar e que qualquer algo fora do comum tem que estar chamando a atenção do meu olhar. A gente sempre fala sobre o ajuste do olhar. Ninguém vai estar passando aqui com um facão dentro de uma loja, por mais que seja de material de construção ou uma pá, e não vai chamar minha atenção. Tem que chamar minha atenção. E no caso ele estava olhando uma vitrine, acho que alguém que iria comprar algum tipo de material, com o celular ao ouvido, de costas. Esse cidadão infrator, ele chegou lá, escolheu a pá, veio andando, se aproximou, chegou nas costas dele, se posicionou e acertou a cabeça, acredito que tenha sido na parte da cabeça desse cidadão, que é a vítima. E depois veio um segurança com tudo e cinturou, botou o cara para baixo, encurtou, que é a ideia, a nossa ideia de defesa. Então, se eu estou num ambiente desse que eu não possa sair, primeira coisa, eu tenho que estar atento ao cenário. Eu não posso ficar completamente perdido a um objeto, a um material que eu quero observar ali para comprar. Nunca de costas ali. Então, nesse caso, ele deveria estar lateralizado e sempre observando quem está se aproximando, por mais que ele tenha que olhar ali o que ele quer comprar. E nesse momento que ele identifica alguém com um material, como foi esse cidadão infrator, já tem que ficar logo alerta, né? Ele já tem que ficar alerta. Você já acende aquela luz de alerta, tipo, opa, cara, o que esse cara quer? Exatamente. Você tem que ter esse olhar. Entendi. Então vamos lá, aqui nem aquela questão que ele chega lá na geladeira e ele tá falando ao telefone e olhando para a geladeira, para onde ele... o material, não sei se era um vidro, uma vitrine. Uma vitrine ali. E ali a gente fica até, quando a gente estava conversando, falei, cara, a gente fica meio neurótico. Sim. Quer dizer, as pessoas acham que a gente está neurótico, mas a questão toda você tem que estar atento a tudo e a todos. Sim. Né? Então você chegou num estabelecimento, é claro que você não tem que estar nunca de costas, você tem que estar lateralizado. Lateralizado, eu posso estar com as costas sempre coberto, estar com alguém ali que está na minha companhia, mas eu sempre tenho que estar atento ao que está acontecendo, porque o que estiver desconectado desse cenário me chama a atenção. Apesar de ser uma pá, de estar aberta, livre para compra, era um ambiente de material de construção, né? Mas a movimentação dele, a maneira dele andar, como ele estava se comportando com o objeto e o material, o olhar para onde ele está demonstrando a intenção, tudo aquilo ali, eu estou aqui processando toda essa movimentação. Pronto, é desconectado, depois eu vou acompanhando e vejo, não era isso, não é. Agora que eu identifiquei que como é que eu vou agir? Isso, vamos lá, sou eu o cara da pá, tá, né? Você, atento, eu pego, é claro que você vai estar observando o meu movimento, né? Eu chegando com material, com uma arma, algo assim, já chamou tua atenção, então ali você já vai estar aceso, né? Sim. Eu tive eu não gostei da tua atitude e tive uma antipatia com você. Tá, um exemplo, uma suposição. E aí eu falei, pô, meu irmão, não gostei daquilo que tu fez, tu ficou olhando pra minha mulher, caraca. E resolveu bater. Né? Então vamos lá. Tecnicamente, nós temos duas possibilidades. Uma é ter espaço, se afastar, sair,
ou colocar um objeto entre esse agressor e eu, para dificultar que ele se aproxime. Que seja uma mesa, um sofá, alguma coisa que tenha nesse estabelecimento para que você não consiga se aproximar, onde outras pessoas também do estabelecimento responsáveis consigam intervir. Agora, se eu não tenho esse tempo, se eu não tenho esse espaço, o que eu preciso fazer? Aí nós vamos trabalhar a seguinte ideia. Segura, pode segurar. Aqui nós temos dois momentos. O momento onde o objeto está movimentado aberto e o movimento quando ele passa e agora está fechado. Então, são os dois ângulos que ele trabalhou ali para bater ou para bater de volta. Perfeito. Então nós temos esse momento para encurtar. Encurtar quando ele abre para bater, pode ser com os dois braços, quando ele abre para bater e eu consigo encurtar, ou quando ele passa e agora ele volta para bater novamente. Mais uma vez eu consigo encurtar. Então são esses dois momentos onde, em vez de eu ficar parado, eu não tenho como mais me afastar, então eu vou de encontro. Armou, entrei. Passou, armou, entrei. E eu posso usar o braço, eu posso usar o meu próprio corpo. Agora eu tenho que entender quantos por cento de força ele tem nos braços dele. 100%, porque não houve nenhum golpe traumático nele. Então, assim que você encurtar e colar, tirar esse espaço que ele tem para bater, você bata nele com a cabeça, com a mão, com o joelho, e agora essa mão já não vai estar mais 100%. Então, e só para quando? Quando ele realmente sair do cenário, de abandonar o material, demonstrar que não vai mais tentar buscar te agredir, e aí você controla. Quando o Quando cara cessar a agressão, opa, controlado, tira o material. É claro que a gente precisa também ter um controle emocional muito grande, porque quando a gente está numa briga, numa luta, e que a pessoa tentou contra a sua vida, você tem aquele momento de fúria, né, de raiva, de ódio. Principalmente o pós. Pois é, principalmente quando você vê que deu certo a sua defesa, né? Você pode ficar por ali, não precisa exceder. Não exceder, até porque senão você pode entrar num homicídio ou num excesso, né, cara? E não permitir também ser influenciado por opiniões ou questões que a emoção ela sobe, você tem que controlar, senão sempre vai ter. Continua, bate, pega ele, e ali nós, até como policiais, num cenário desse, iríamos ainda intervir e garantir a segurança desse cara, para não permitir que outros venham e agora o massacre, porque agora ele já está dominado, não há essa necessidade. Então, é esse ajuste do olhar, sempre percebendo que está desconectado no cenário e qualquer dificuldade que você não possa se afastar, você encurtar diante desse agressor. Beleza, então vamos fazer de novo mais uma passada? Vamos lá. Com as duas mãos? Pode ser com as duas mãos. Ok. Abriu, entrei. De novo. Abriu, entrei. Mesmo que eu use o meu corpo e não use o braço, eu estou o quê? Colando. Passou, vai voltar. Colei. Voltou. Eu busco sempre entrar. E também é aquela situação. Entrar. Eu tenho que estar ligado nesse time. Ah, tô com dificuldade. Você toma a decisão de ir. Vai. Ou então que nem aquela a gente estava... Se eu parar, exatamente. Porque se eu ficar parado, tá aqui. Você vai me acertar. Que eu vou chegar. Chegar. Eu vou chegar esgrimando, né? Então, a gente vai estar aqui. Decidiu, verificou a intenção, movimentou, vai. Uhum. Entra. Perfeito. É isso. É o tempo. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Fica a dica aí de como você se manter no estabelecimento, né, em locais públicos. Atento a tudo e a todos. E, mais uma vez, esteja vivo, sempre. É isso aí. Se quiser aprender um pouco mais sobre Chokmah, o nosso instrutor ele tem agora uma aula online, entendeu? Um curso EAD para você que quer e está sem tempo de frequentar uma academia, né? Ele tem a parte didática, prática, para que a pessoa possa estar aprendendo da sua casa
toda a técnica Chokmah. Explica para o pessoal aí. Vocês vão desenvolver a mentalidade, a leitura dos cenários, o comportamento, descobrir quem realmente você é. E aos poucos você vai conseguir garantir essa possibilidade de estar vivo. É isso aí, pessoal. Vamos com tudo. Osso.